E aí, gente, Hackerman aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o T-Vírus. E agora a gente vai falar um pouco sobre o Ebola, né? Você pode pensar o que o Ebola tem a ver com o T-Vírus do Resident Evil. Lembrando que o T-Vírus foi o começo, né? A partir do vírus progenitor e da questão das sanguessugas, né? E a gente viu um pouco no último vídeo sobre edição genética, basicamente o básico. Você quer editar material genético, então nesse caso é uma forma possível hoje em dia, embora você não conseguiria fazer um zumbi, mas estou tentando mostrar como funciona. E aqui vai falar que a Umbrella Pharmaceuticals, né, a empresa Umbrella de produtos farmacêuticos, né, teve permissão dos Estados Unidos para pegar o vírus do Arklay para pesquisa em vacinas. E foi o Birkin e o Wesker, né, que participaram, né. Então, fascinado pelo potencial desse vírus, Birkin, Dr. Birkin, né, pegou aqui uma parte importante. Esses dois são importantes e são verdadeiros, tá? São da vida real. O supressor imunológico. O que é um supressor imunológico? Ele é algo importante para o vírus. Um supressor imunológico, o seu sistema imunológico quer defender o seu corpo. E o supressor vai tentar fazer que o seu sistema não funcione. É como se tivesse guardas no castelo e eu meio que inibisse a ação deles, fazendo eles dormirem, uma música ou com algum dispositivo. Se eu inibisse a ação dos guardas de um castelo todos, por exemplo, um exemplo bíblico, né? Quando Pedro foi tirado da prisão pelo anjo lá, no livro de Atos dos Apóstolos, né? De certa forma foi inibida a ação dos caras que estavam defendendo a prisão lá. No caso de um castelo, no caso de um exemplo mais moderno, né? Um prédio, por exemplo, guardado por guarda, de repente contém informações confidenciais, um cofre de um banco, tudo vai ter guardas. Vamos supor que esses guardas fossem suprimidos, né? De alguma forma. É basicamente isso que o VP24 e o VP35 vão fazer, do vírus, né? Então, basicamente, esses supressores imunológicos existem. Então, Birk pegou esses dois do vírus e fez em um genoma modificado do vírus progenitor. Então, ele pegou o vírus progenitor e usou esses dois do Ebola para fazer e meio que fez as mesmas questões no próprio vírus progenitor, né? Que isso aqui tem relação com o Ebola. E esse novo vírus foi parte do T-vírus e foi capaz de invadir o sistema imunológico. Então, basicamente, o sistema imunológico ele fica falho, né? Ele não consegue reconhecer as coisas direito. Então, o VP24 e o VP35 são importantes nisso. E aqui um artigo que fala sobre os dois. Tá falando sobre no título VP24, mas só fala sobre os dois. E ele fala dessa questão de como é importante esses dois supressores imunológicos para a ação do vírus, né? Então, entender melhor essas funções são importantes para você identificar como o vírus ataca, né? Como que ele consegue enganar a sua vítima, né? No caso a célula, né? Então, suprimindo as ações do sistema imunológico. Então, o VP24 e o VP35 são reais. Então, tem uma questão aí, de repente, teve pesquisadores em biologia que de repente ajudaram nessa formulação dessa história, de repente de certa forma, enfim. Não sei como foi. Outra coisa importante além desse daqui, que foi importante pro vírus se espalhar, especificamente do Ebola, especificamente do T-vírus, é as glicoproteínas, né? Que são comuns no Ebola. Esse artigo aqui de 96 fala sobre esse tema, por exemplo. Então eu vou fazer uma escada aí de datas. E aqui falando sobre como essa chamada glicoproteína, né, que a gente já vai ver o que expressada, ela se manifesta através de edição transcriptômica, né? Talvez seja uma boa tradução. E uma glicoproteína são moléculas que envolvem funções de imunidade, né?
principalmente. Então, muitos vírus, né, vai falar ali, com glicoproteínas, né, que ajudam eles a entrar nas células. Mas também podem ser formas terapêuticas de preventivas, né, também. Então, aqui vai falar também sobre a questão das glicoproteínas, né, que elas contêm uma coisa chamada glicans, que meio que se fincam meio que tipo Lego, tipo como se encaixasse que nem Lego nas cadeias de aminoácidos, né? Então, basicamente como se fosse uma peça de Lego que permite que o vírus grude nas coisas. Então, tem alguns tipos desse tipo até de aderência, né? E nesse caso debaixo do C. elegans, né? Que é bem conhecido, um patógeno bem conhecido. Então, a forma como eles se grudam, né? Em diversas estruturas, né? Eles têm várias estruturas, mas eles grudam no organismo. Ela vai falar muito desses vírus tem na sua superfície glicoproteínas chamadas spikes, incluindo a SARS-CoV-2 do Covid-19, né? Então, basicamente é uma forma de você grudar na célula, como se fosse um braço mecânico, né? Então, o spike chamado de S, né? Ele é basicamente algo que vai grudar na célula, né? Como se fosse no caso do Covid-19 é o ACE2, né? ACE2 em humanos, né? E basicamente essa vai ser a parte importante para o vírus grudar na célula, né? E, por exemplo, esse é o exemplo da proteína spike, né? Então, spike normalmente relacionado a isso, é algo que gruda em uma célula. E nesse caso dá pra ver aí na prática. Então, em rosa tá o spike, né? Essas coisas que grudam. Ali dá pra ver o envelopamento em vermelho e no meio o RNA. E o RNA basicamente é o que o vírus quer inserir dentro da célula, né? Então ele se gruda na célula pela proteína spike, que é uma glicoproteína. Então ela vai se aderir à célula e ela vai ter, no caso do Covid-19, é o esse2. E depois que ela aderir, ela meio que entra e insere o material genético no núcleo da célula e em RNA. Então lembrando que é em RNA e basicamente ela se insere o RNA dentro do DNA e infecta parte do corpo. Então esse RNA basicamente vai ter um funcionamento proteico, né? Então a proteína é basicamente algo que opera funções no seu organismo. E nesse caso do vírus vai ser funções que deixam o seu organismo mais fraco. E algumas vezes essas funções elas vão ser meio que oncogênicas, né? Você vai ter alguns tipos de vírus que vão ter talvez eles não façam nada na prática, porque às vezes tem vírus que eles são negativos, né? Eles não tem, a proteína não faz nada efetivo, mas às vezes ela pode fazer algo oncogênico, né? Em alguns casos mais complexos, em que pode até gerar um câncer, né? Então tem essa questão também. Aí falando sobre glicoproteínas no Ebola, né? Novo vírus Ebola, glicoproteína, né? Não estruturado do Ebola, através de edição de RNA, né? Aqui é de edição, aqui é obviamente feito no laboratório, com biossegurança nível tryhard, pessoal treinado. Então, obviamente, essa edição não foi feita por qualquer um. Mas esse grupo aqui fez uma edição de um RNA de um vírus Ebola, né, do vírus Ebola. Eles basicamente mostraram as técnicas deles de editar o Ebola, para entender como ele funciona. De editar o material genético do Ebola. Então, isso aqui poderia ser feito como uma base para, por exemplo, o Spencer e o Oswell lá e o Birkin editarem a estrutura genética do Ebola para usarem os supressores imunológicos, o VP24 e o VP35 que você tem antes.
Lembrando que isso aqui é só ficção, obviamente, mas eu estou tentando dar uma base fixa para algo que é ficção. Até porque o Ebola que foi usado no próprio jogo, na questão, é um Ebola diferente, né? Um Ebola meio que modificado, né? Modificado na questão que ele tem algumas funções que não são reais na vida real. Deixar o organismo mais forte, talvez, enfim. Então, eles basicamente, essa é a imagem final sobre a edição genética. Ali em cima a gente tem o mRNA, que é o RNA mensageiro, e você quer aderir ele para formar a estrutura do DNA, para editar, né? Você quer editar as coisas. Então, é basicamente isso. E eles vão falar, né, que então, portanto, a conclusão que identificando inibidores de RNA, de edição de RNA, pode ser um potencial para intervenção no combate contra a Ebola, no caso do Ebola. Então, eles vão concluir, né, que edição genética vai ser uma parte importante no Ebola, e você inibir isso, você inibir a glicorização, mas da questão, não só da célula chegar do vírus chegar na célula, mas a questão também de ele conseguir realmente fazer algo com a célula, né? Ele conseguir realmente inserir RNA na célula. Aqui outro paper também, o mesmo assunto, estou mostrando vários sobre o mesmo tema, editando o RNA da glicoproteína de um gene do Ebola, que obviamente que edição de RNA é importante para a glicoproteína funcionar. Entende? A glicoproteína que eu falei que é isso daqui, né? Ali, ó. Glicoproteína que se ataca. Essa aqui não é da Ebola, tá? Mas que se adere às células. Para entrar, né? Ela vai falar, por exemplo. Nossa, eu coloquei dois aqui. Que nessa data, né? Até hoje, não há nenhuma vacina ou tratamento para Ebola. Então o vírus é nível de biossegurança nível 4. E, obviamente, nesse artigo também teve várias questões de segurança, que eles têm o seu laboratório, né, bioseguro. E sobre os vírus do tipo Ebola, né, como o ZER, a mortalidade chega a 90%, né, então a maioria das pessoas morrem. Eles vão falar que nesse estudo eles investigaram como a edição de RNA é importante no Ebola, e no Ebola, especificamente Ebola, e eles usaram um modelo com porquinhos, né, para entender essas mutações, né, com 100 edições. E eles demonstraram que a glicoproteína, dessa questão da mutação da glicoproteína. E isso é a questão do porquê esses tipos de vírus são difíceis de você fazer vacina, né? Não é tipo, você uma vacina que você faz pro Ebola que você viu, o comportamento, funciona para todos. Não. Sempre vão ter problemas relacionados a isso. Se você fazer uma vacina que cure todos os pacientes, né, que tem Ebola. E aqui eles vão falar que os resultados, né, sugerem que algo chamado SGP, que vai ser relacionado à glicoproteína, né, tem uma parte menor na, na parte patogênica do Ebola, e que somente efeitos nessas glicoproteínas, né, nesse estudo foram a redução da replicação, né? Então, basicamente, especificamente essa glicoproteína não tem tanta, que a secretada não tem tanto valor nesse tipo de Ebola. Então, no geral, o que a gente viu até agora, que a gente vai continuar, obviamente, essa série, foi sobre a criação do antivírus, essa junção com o Ebola, que não é o Ebola que a gente tem na vida real, embora algumas coisas sejam, ele tem uma propriedade específica que não funciona como um vírus, né? Porque o vírus em si não te deixa mais forte, nem tipo imortal da vida, como um zumbi. Mas no geral, eles usam no T-vírus a parte dos supressores imunológicos, o VP24 e o VP35. Eles usam T-vírus
Tem essa questão das como as glicoproteínas funcionam e qual é o objetivo delas. Especificamente, essa especificamente, glicoproteína não tenha tanto valor da parte patogênica, mas a gente viu também em outros artigos como a importância da edição de RNA. É importante no Ebola. Então, que você impedir essa edição de RNA aconteça para você conseguir não permitir o crescimento desses patógenos no corpo humano. Então, é bem importante que a gente entenda que, embora o T-vírus não exista na vida real e tecnicamente não possa existir por várias razões, ele nos dá essa questão, né, de como seria como seria o T-vírus na prática. Qual é o mais perto que a gente pode chegar de um T-vírus? Então, eu sei que esse assunto ele é de certa forma meio que dramatizado, mas mesmo assim a gente está pegando coisas da vida real e tentando dar uma base mais forte para o T-vírus. E a partir desse a gente pode ir para os outros. Os outros vai ser menos, tá? Nos próximos vídeos eu vou falar com mais força sobre o Ebola e depois a gente vai finalizar o T-vírus. Então é isso, até o próximo vídeo.